Egídio, Henrique, Fabrício Bruno e Marquinhos Gabriel de saída do Cruzeiro. E aí, vocês aprovam? Fala aí, Nação Azul, de boa? Eu sou Daniel Angelim e se nos últimos dias o dia a dia do Cruzeiro não trouxe tantas notícias novas assim, desde ontem, que foi o dia da reapresentação dos atletas, de todos os funcionários lá na Toca 2, as notícias vêm borbulhando aí. A cada minuto que se passa tem uma especulação nova e o Alexandre Matos, como todos já sabem, acertou com o Cruzeiro temporariamente aí até que ele vá em definitivo para a Inglaterra, e desde ontem ele já está colocando a mão na massa aí e ajeitando ocasiões para saídas de jogadores que não vão permanecer e que não devem permanecer aqui em 2020. Ele acertou a renovação com o zagueiro Kaká ontem e também surgiu aí algumas coisas novas com relação a Henrique, Egídio, Marquinhos Gabriel e Fabrício Bruno, e é disso que vamos tratar aqui hoje. Há uma semana atrás, mais ou menos, começou a especulação aí que o Henrique interessava ao Fluminense, e isso de fato é verdade. O atleta está prestes a rescindir com o Cruzeiro aí o seu contrato, e para que ele possa ir ao Fluminense, ele vai abrir mão de valores atrasados pendentes que tem com o Cruzeiro aí. Então ele vai deixar de receber grande parte do valor atrasado que tem com o Cruzeiro para poder se desligar do clube e ir ao Fluminense. E na minha opinião pode-se dizer que isso é um reforço, pois o Henrique infelizmente caiu muito o futebol dentro de campo. Eu até aprovaria que ele ficasse aqui caso aceitasse essa drástica redução salarial aí, mas para compor o elenco, para ajudar com sua experiência na transição dos tantos jovens que participaram do elenco profissional esse ano. Mais uma vez que tem uma proposta aí para que o Cruzeiro deixe de arcar com todo o seu salário, eu acho que é interessante que ele saia. Eu acho que já está na hora, está um pouco desgastado com a torcida, e apesar de ser aí o oitavo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, ser multicampeão, ganhou muita coisa aqui, tem o meu respeito. Eu acho que a hora de todo mundo chega e aparentemente a hora dele chegou. Então muito obrigado ao Henrique pelos serviços prestados, pelos títulos ganhos. É um cara que sempre foi muito profissional, então que ele seja feliz no Fluminense e tenha um belo 2020. O Egídio é outro que tende a ir para o Fluminense também. O Egídio que interessava primeiramente ao Grêmio, houve boatos também dele parar no Santos, mas parece que o destino do Egidão aí será o Fluminense. Ele tende a ir para lá nos mesmos moldes do Henrique, abrindo mão de grande parte do que tem a receber aqui pelo Cruzeiro, e obviamente com o Fluminense arcando tudo lá. Ambos estão indo em definitivo para lá, ou seja, não terão mais qualquer ligação com o Cruzeiro. E o Egídio é outro que deve abrir mão dos salários atrasados, dos direitos de imagem, fundo de garantia. O Cruzeiro vai pagar alguma quantia a eles, uma compensação aí, mas não será nem de perto tudo que o Cruzeiro devia a eles. Então o Egídio também ganhou muita coisa aqui, mas infelizmente vinha falhando muito. Parece que desaprendeu a jogar bola, vinha fazendo raiva jogo a jogo. Na reta final do Brasileiro ali, mesmo experiente, o cara estava sentindo a pressão completamente, muito nervoso, falhando como nunca. Então desgastou-se a imagem do Egídio com a torcida do Cruzeiro e não dava mais para ele permanecer aqui. E que bom que o Cruzeiro aparentemente conseguiu um destino para o Egídio, para que dessa forma a gente não tenha mais qualquer vínculo com o jogador. Então é mais um que eu agradeço aí. O Egídio de muitos altos e baixos, mas é um cara que ganhou títulos aqui, teve seus momentos, e obrigado pela passagem, Gidão. E o Henrique que se cuide nesse ano de 2020, pois ele vai ter Egídio na lateral esquerda e Gilberto na lateral direita, que é outro corredor, que é outra avenida, que apesar de atacar bem, não defende tão bem assim. Então eu acredito aí que o Henrique vai pagar todos os seus pecados no Fluminense em 2020. Meus pêsames. E outro que parece estar de saída do Cruzeiro aí, mas por empréstimo, é o Marquinhos Gabriel. Jogador que teve bem apenas no início do ano ali no Mineiro, onde o nível dos jogos era bem baixo. Ele começou jogando bem ali pela ponta esquerda, conseguia ganhar no 1 contra 1 da galera, chegar na linha de fundo, dar assistência, fazer gol, mas no decorrer da temporada nada fez, não conseguia mais dar assistência, quando entrava muito mal. Então é um cara que infelizmente não agregou muito ao Cruzeiro, e a passagem dele aqui é só mais um fracasso diante dos tantos grandes clubes do futebol brasileiro que ele já defendeu.
Acredito que ele tenha jogado bola só no Santos, mas todas as outras passagens por Corinthians, Internacional, foram muito ruins, muito abaixo da média. Então o Cruzeiro está acertando aí o seu empréstimo ao Atlético Paranaense, que vai ter o Dorival como treinador lá e que era o treinador do Santos, que foi a única vez em que o Marquinhos Gabriel jogou bola de verdade. Então estão acertando aí um empréstimo por um ano com o Atlético Paranaense arcando com todo o salário do jogador e no final do ano talvez ele volte ou o Atlético decida comprá-lo em definitivo, ainda não se sabe. Mas fato é que as conversas giram em torno aí desse empréstimo de um ano com o Atlético Paranaense arcando com os custos do jogador durante o ano de 2020. Então que ele dê certo lá, que jogue bola, para que dessa forma o Atlético Paranaense se interesse pelo jogador e o compre em definitivo. E outro assunto que surgiu forte aí na manhã de ontem, segunda-feira, foi a venda do Fabrício Bruno ao Red Bull Bragantino. O jogador vinha movendo uma ação na justiça contra o Cruzeiro aí, pleiteando o valor de 4 milhões de reais, referentes a salários atrasados, direito de imagem, fundo de garantia, e parece que o Clube Mineiro e o Clube Paulista vão chegar a um acordo. As conversas giram em torno de que o Red Bull Bragantino pagará ao Cruzeiro 2 milhões e 800 mil reais pela compra de parte dos direitos econômicos do jogador. Desses 2 milhões e 800, o Cruzeiro repassaria ao atleta 800 mil reais com fim de compensação para pagar alguma coisa atrasada e com isso ele abriria mão de todo o resto e retiraria a ação judicial contra o Cruzeiro. Então o Cruzeiro se livraria aí de mais um salário acima dos 150 mil, se livraria de mais uma ação na justiça que provavelmente seria perdida pelo clube, pois de fato tudo que ele pleiteou é devido. Então é uma solução aí que surge dos céus para o Cruzeiro, uma preocupação a menos. Obviamente que o Fabrício Bruno vale muito mais do que esses 2 milhões e 800 mil, mas o Cruzeiro também reterá parte dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. Então isso é importante, o Cruzeiro poderá arrecadar uma grana a mais no futuro aí com o Fabrício Bruno, mas o que é mais importante no momento é resolver os casos que estão causando dor de cabeça. Então uma ação a menos na justiça, um jogador insatisfeito a menos é o que interessa no momento. A gente viu o quão prejudicial e letal são os jogadores insatisfeitos no clube. Foi devido a isso que o Cruzeiro foi rebaixado à Série B. Não necessariamente Fabrício Bruno, que foi um dos poucos que se salvaram durante o ano, mas vocês já conhecem o nome das peças, né? Então o Cruzeiro se livra de um problema e ainda consegue arrecadar algum dinheiro e alguma compensação financeira em troca disso. E lembrando que hoje à noite, ali por volta das 20 horas, tem o pós-jogo entre Cruzeiro e Sergipe, jogo válido pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu vou trazer aqui, assim como eu trouxe contra o Trindade. Então fiquem ligados aí, pois à noite tem mais vídeo, beleza? Então se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e dessa forma você fica por dentro de tudo o que acontece com o Cruzeirão Cabuloso, beleza? Então um abraço, tamo junto, é nóis.